Estamos começando mais um NCCast, a frase mais falada essa semana por nós dois. Estamos aqui na Target, né, Gabi? Em vez de estamos começando agora estamos começando mais um, porque só daqui foram muitos episódios, né? Até o final aí vai dar uns 20 alguma coisa. Exatamente. Você que já tá ligado nos nossos canais do YouTube, na programação da RTM, você já sabe que a gente tá lançando conteúdo inédito gravado na conferência Target, que está acontecendo aonde, Carlos? Aqui na Igreja Batista Memorial de Alphaville. Isso mesmo. Viajamos para chegar aqui. Pagamos pedágio. Mas a gente está muito feliz de estar aqui. Estamos conversando sobre como aprofundar as nossas raízes no Evangelho. E parte disso depende do nosso contexto familiar, dos nossos amigos, da influência da nossa liderança na nossa vida. E a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que uma psicóloga para falar sobre isso. Mamãe, esposa de pastor, pastora. Coitada, né? Esposa de pastor é um cargo difícil, né? E ela não foi suficiente ser esposa de pastor, ela também pastoreia pessoas. Ela quis a vida do modo difícil. E ela já falou aqui sobre comunidades orgânicas, né? Então é importante a gente conversar um pouco sobre isso com a Fabiana, né, Fabi? Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. É um prazer grande poder compartilhar aqui com vocês essa tarde que está esquentando. Finalmente, né? Porque que frio. Já deu para tirar a jaqueta. É muito bom o sotaque, né? A gente não percebe, mas todo mundo que conversa com a gente já fala, é mineira? Sou. Muito bom. Fabi, começa contando pra gente, porque a gente sabe que você é psicóloga, que você trabalha na vida missional. Como que é esse contexto seu, assim? Quando que você disse, Fabi trabalhará com pessoas, tanto na vida pastoral quanto na psíquica? Então, a minha grande paixão na vida são pessoas. E eu me converti com 17 anos, quando tive o meu primeiro encontro com a palavra de Deus. Eu frequentava outra igreja de denominação, mas não conhecia aquilo que era ser uma seguidora de Cristo Jesus. E desde antes disso eu tinha esse coração voltado mesmo para pessoas. E casei com o Ogálvaro, né, me converti, todo o processo. E casei com o Ogálvaro e éramos evangelistas, né? Casou bem novinha, nunca foi? Casei com 19 anos. Minha mãe teve que assinar para mim poder casar, teve que dar autorização para mim casar, meus pais. E a gente entendia que Deus estava fazendo algo, né? 2 jovens na nossa vida. A gente, então, tinha os nossos acampamentos, retiro de jovens, depois a gente se tornou discipuladores, não que precisa dessa escadinha, mas na nossa vida foi dessa forma, né? E os nossos pastores, eu falo que foram muito ousados e corajosos, homens de fé, às vezes até mais do que a gente mesmo. Né? E a gente tinha 22 anos quando fomos ordenados pastores ali na igreja. Então, esse ano estamos fazendo 30 anos de pastorado, em meio a muitas conquistas, muitas celebrações e, claro, também muitos erros, né? Não tem problema a gente falar dos erros, é como a gente trata a respeito dos erros, o que a gente poderia fazer de forma diferente. E hoje, dentro desse contexto, né, como você disse, Gabi, eu sou psicóloga, eu sou educadora, sou escritora, né? Tenho um livro, eu até trouxe, está dentro da minha bolsa, meu livro. E a gente, nesse contexto de família, eu entendi que Deus também, apesar de sermos família, nós temos vocação e essência individual. Então, hoje eu coordeno a área de ação social que chama O Amor é Mais. O amor é mais, né, para que as pessoas perguntarem muito a respeito disso, né? O que é esse amor que é mais? Aqui o livro Minha Vida Compartilhada em Reflexões. Esse livro eu escrevi na pandemia. Na pandemia eu me desafiei, sim. Fica aqui de presente para vocês.
Na pandemia, eu me desafiei a estudar mais além daquilo do mesmo, sabe? Já que a gente tem um momento dentro de casa... Nunca tem o tempo em casa, né? Então vamos estudar aquilo que nunca foi pregado, aquilo que nunca foi compartilhado, e fazer uma live. Todos os dias, 15h eu fazia uma live com as mulheres, principalmente, muitas da igreja, outras não, né? Foi um momento muito escuro, e um momento em que a gente perdeu um pouco a respeito desses nortes, e a palavra de Deus, sem dúvida, é aquela, diz em Isaías 30, quer você ande para a direita, quer você ande para a esquerda, você sempre ouvirá uma voz te dizendo, esse é o caminho. E das lives, então, surgiu o primeiro volume da minha vida compartilhada em reflexões. Então, falar sobre pessoas é falar sobre o pastorado, é falar sobre a ação social, que são pessoas mais vulneráveis e pessoas carentes, é falar sobre família, é falar sobre, né, casamento, é falar sobre uma vida com propósito em meio à comunhão. Muito interessante, porque a gente precisa realmente andar junto, ser esse organismo. E acho que está até em alta, né? Falar que a igreja é um organismo, é vivo. Mas o que realmente difere? Que uma igreja é um organismo ou é só uma organização? Porque temos igrejas aí centenárias. Como que eu consigo identificar se a minha igreja tem sido um organismo ou não? Então, justamente por isso, às vezes as pessoas falam, é mais fácil a gente gerir empresas do que gerir uma igreja. Porque a igreja, a gente entende a importância e a essência das pessoas. A gente entende que é como um aquário. Então, tem aquele peixe que gosta de ficar escondido, tem aquele peixe que brilha no escuro, tem o gordinho, tem aquele fininho, tem aquele que só fica dentro da caverna. E a gente tem que entender essa multiforme sabedoria que Deus criou e levar em relevância cada um. Né? Quando a gente fala, então, de um organismo vivo, a gente vai tentar potencializar aquilo que são as virtudes, aquilo que são as características de cada um. Né? Então, igreja que é um organismo vivo, também a gente fala de crescimento. Porque como se medir? A palavra de Deus fala que nós precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Né? Quando uma criança ela para de crescer, existe uma anomalia. E assim também a gente pode fazer uma analogia com a igreja. Né? Nós precisamos estar em constante movimento, crescimento. As formas com que a gente vai fazer isso são diversas, são inúmeras, e isso não leva em consideração, desde que os princípios e valores não sejam negociados. Quando a gente fala de pessoas, a gente sabe que não é fácil lidar com pessoas, porque é como você disse, cada uma é de um jeitinho, mas quando a gente vive em comunidade, a gente precisa estar atento a elas. Como então, já abusando do seu lado psicóloga, lidamos com tantas pessoas diferentes, já que no Evangelho a gente entende que, apesar disso, precisamos estar juntos. Então, como que eu caminho junto, numa comunidade orgânica, de alguém que me irrita, de alguém que eu não tenho a mesma opinião, de alguém que tem o mesmo princípio que eu, mas que eu preferia ficar longe? Como que a gente faz, então? Então, olha, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava para mim assim, Fabiana, mas você escolheu duas coisas muito difíceis, que é a psicologia e o pastorado. Você tem certeza disso? E eu até brinquei com ela, falei assim, não, uma eu fui escolhida, né? O pastorado eu fui escolhida, a psicologia realmente eu escolhi. Então, Gabi, quando a gente trata isso dentro de um contexto da psicologia, de um contexto científico, né, a gente vai falar a respeito de quê? Estabeleça limites. A gente pode conviver com pessoas, vamos dizer pessoas tóxicas, assim, né? Pessoas que às vezes eu não tenho a leveza ou nem não tenho o prazer de conviver. Como conviver com essas pessoas, né? É claro, eu vou tentar da mesma forma como eu disse anteriormente, eu vou tentar potencializar aquilo que ela tem de virtudes, eu vou colocar os olhos da graça para poder enxergar nela essas virtudes, mas também eu tenho que entender que eu sou um ser humano.
né? E que eu preciso estabelecer limites. Porque se eu não estabeleço esses limites com essas pessoas que às vezes me irritam, essas pessoas que... porque essa irritação, né, que a pessoa pode causar em mim, né, isso pode virar algo maior, isso pode me tirar da minha essência. Então, assim, de uma forma muito genérica, né, muito genérica, a gente precisava aqui saber a situação com detalhes. Estabelecer limites, sim, né? A palavra de Deus nos fala em estabelecer limites, né? Ser movido de compaixão, ter os olhos da graça, né? Juntando o que? O estudo científico, sem dúvida, com aquilo que é a nossa teologia. A teologia tem que falar mais alto do que aquilo que é a nossa área científica, né? Mas hoje a gente convive, sem dúvida, com pessoas que são difíceis. E, na verdade, sabe, Gabi, quando a gente não sabe a nossa postura, quando a gente não tem a certeza da nossa identidade, a gente permite com que essas pessoas podem nos trazer um certo agravante, uma lacuna. Mas uma vez que eu estou na postura certa, eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito de vida, né? Até conviver com esse tipo de gente é mais tranquilo. Porque aquilo que às vezes ela me irrita, aquilo que ela fala, aquilo que ela não é tão aprazível, né? Aquela roupa que ela quer me colocar, eu vou falar, ela não me serve. Desculpa, essa roupa não me serve. Entendeu um pouquinho? Se você quer que eu fique raivosa, não vai dar, porque eu sou um amorzinho. É tipo isso. Falando bem bravo. Eu sabe porque eu acho até quando a gente aceita isso e não se conhece, quem, na verdade, vai apodrecer somos nós, por dentro, né? Justamente. E se eu não consigo fazer esse movimento, então eu tenho que ter uma certa distância, né? A família de porco-espinhos é uma família que gostavam muito de ficar juntos. Mas quando eles ficavam juntos demais, eles se machucavam uns aos outros. Então, para que eles se aquecerem, eles entenderam que precisava de uma distância saudável. Será que essa amizade, será que esse relacionamento eu também tenho que entender como a família do porco-espinho? Até que ponto isso é saudável, até que ponto que isso me machuca? E quando a gente olha para o inverso? Porque a gente costuma dizer, tem uma dificuldade na igreja porque meu irmão é difícil. E quando a gente fala de organismo, se tem algo que está ruim, que está doente, precisa ser curado, senão pode infectar todo o resto. Como que eu identifico que eu posso ser uma pedra no sapato do organismo, muitas vezes? Porque a gente sempre pensa, meu irmão precisa mudar. Mas quando mas como que eu entendo que às vezes sou eu que estou precisando mudar no meio disso? A gente sempre transfere isso para o outro, né? O problema é o outro. Isso é mais fácil. Como que a gente consegue identificar isso? Eu acho que é através do autoconhecimento. Porque... infelizmente, da forma com que a gente vive, os nossos olhos estão muito voltados para fora e não estão voltados para dentro. O autoconhecimento, a psicoterapia, ela traz, sem dúvida, essa capacidade de enxergar o seu interior. Eu falo que o psicólogo, ele empresta visão daquilo que você não consegue ver e pontuar. E te fazer perguntas difíceis. Às vezes a gente sai de uma sessão de terapia mais mexido do que como a gente entrou. E a gente vai pensar em tudo. Às vezes a gente sai de uma sessão de terapia pior do que você entrou. Sim. Né? Porque como eu vou entender que eu sou essa pedra no sapato? Através de um autoconhecimento. E isso gera dor. Mas o processo que gera dor é o mesmo processo que me traz depois a ser uma palmilha nesse sapato. E entender, né? Porque ninguém quer causar dor na vida do outro, né? Saber os limites, saber como eu posso viver uma relação saudável, né? Uma família que, não uma família perfeita, a gente falando aqui a respeito de família, mas uma família funcional e uma família que se respeita. Além de ser diferente, né? Como Se respeita além de ser diferente, tipo assim... respeitando a diferença um do outro. Por exemplo, eu sou, obviamente, mais nova que meu pai. Uhum. Tem coisas que eu vou falar para ele do celular que são óbvias que eu sei mais que ele, né, Fabi? Mas aí ele vai dizer que ele sabe mais. E aí não vai dar certo. E aí eu tenho que, apesar disso... Mas entra aí a questão da humildade, né? Eu me encontro na geração do seu pai. E por muitas vezes eu tenho que pedir. Nós temos 3 filhos, o Tiago com 30 anos, a Gabriela com 28 e a Elisa com 20.
E por muitos momentos eu tenho que pedir uma ajuda. Então eu também tenho que ser humilde para reconhecer que eu sou a pedra no sapato, humilde que eu preciso de ajuda, né? Humilde que eu tenho que estar aberta, né? Eu não posso ser como dizia a música do Raul Seixas, que o seu pai vai lembrar, você não conhece, né? Eu não quero ter a mesma velha opinião formada sobre tudo, né? Porque a gente estava aqui justamente falando com o David Pearce. David Pearce teve na nossa igreja em 2008. Pensa, 2008, a gente não tinha smartphone, né? E a gente foi resgatar assim a foto, né? Então eu preciso também ter essa humildade de aprender, de compartilhar. E eu que estou ensinando tem que ter paciência, porque não é como vocês que nasceram nessa geração. Dos dois lados, né? O Carlos estava falando da gente perceber que a gente é, talvez, muitas vezes, o incômodo, né? E você falou que isso pode vir muito do autoconhecimento. Você acha que essa construção, para a gente se entender como parte do corpo, de ter limites com algumas pessoas, outras precisamos caminhar muito perto. Será que nessa relação o problema sou eu? Será que essa dinâmica, também não se dá muito para a gente conseguir compreender de modo geral, da gente também ouvir opinião externa? Porque assim, eu posso olhar para dentro, mas eu nunca vou ter a mesma percepção do irmão que me ouviu falar, da minha entonação, se, enfim, eu posso agir de forma diferente. Ele pode ter visto uma opinião diferente do contexto. Será que talvez também nessa construção do meu eu, para eu me entender como pessoa, eu não tenho que estar aberto para ouvir os outros? Sim, claro, claro. O Rubem Alves fala que a gente devia fazer curso de escutatória, que todo mundo faz curso de quê? Né? Eu quero ser eloquente. Oratória. E a gente tinha que fazer curso de escutatória, olha aí. E é isso mesmo. Então, quando a gente fala a respeito de ouvir o próximo, né, a comunicação é um pilar tão importante na nossa vida, né? Como família, pensa como que a gente relaciona com Deus. Vamos numa coisa ainda. A gente relaciona com Deus através da comunicação, a gente relaciona com Deus através da oração, através da escrita da palavra, Ele fala conosco. Então, dentro de um casamento, um pilar é comunicação. Entre relacionamento com filhos é comunicação. No seu trabalho, comunicação. Então, se eu não estou aberta a ouvir, com certeza eu não vou crescer. E quando eu não estou aberta a ouvir, é quando eu estou com as armas em alta. Então, para uma boa escutatória, eu tenho que baixar a guarda. Eu tenho que, volto aí na questão da humildade, eu tenho que saber ouvir. E aquela pessoa que com certeza está passando ali, ela também tem que saber falar. Por isso que eu falo que é uma arte, a gente fala de comunicação assertiva, porque eu não quero colocar uma bomba atômica no seu colo, ou depois você pega e transfere essa bomba, porque você é assim, porque você é assim. Não, eu quero falar a respeito de mim. E quando eu falo, eu tenho que entender que eu posso estar munida dos melhores argumentos, eu posso estar certa numa situação, eu posso estar muito bem embasada, mas se eu errar o tom, não cumpre propósito. É aquela conversa do WhatsApp, né? Você tá falando uma coisa super legal, a pessoa, você tá bravo? Porque não tem a entonação. E é um perigo o WhatsApp. Então, o tom faz com que eu erre, ainda que seja uma prerrogativa, uma comunicação excelente. Por isso que a Bíblia fala isso em Provérbios, a palavra branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. E aí, para a gente não errar agora, na nossa pós-modernidade, em muitos momentos a gente tem que mandar áudio, para a pessoa ver, não estou brava, eu estou falando no tom certo, porque senão já chega no coração, a pessoa não ouve. E você também tem o coração aberto, tem pessoas que têm a chave do seu coração, e tem outras pessoas que não têm a chave do seu coração. Né? Então, a gente entender também com quem que a gente vai se abrir, com quem que a gente vai crescer, as pessoas que eu quero conviver, né? Sem dúvida isso também, porque a personalidade, ela é composta da seguinte maneira, né? Eu vou nascer, vou trazer assim de uma forma bem de senso comum mesmo, eu vou nascer com um gene.
E eu vou nascer com um gênio. Ah, então a minha irmã é muito mansa, eu sou muito nervosa. Você já viu isso dentro de uma mesma família? Sim, né? Na minha, então, que são 3 meninas. Então, e cada uma vai ter um... E a personalidade, ela é construída através dessas características genéticas, que cada uma das meninas tem a sua, mais o ambiente. Então, o ambiente interfere dentro da personalidade de qualquer ser humano. Né? Então, eu fui criado dentro de um ambiente hostil, sem dúvida. Né? Então, tem a carga genética, mas também tem a carga de ambiente. E aí, o quanto é importante, quando a gente fala de relacionamento, a gente conviver com pessoas em ambientes saudáveis. Né? Em conviver com pessoas nesses ambientes que nos fazem crescer, nesse ambiente que nos impactam e nos desafiam a ser melhor. Andar com quem é melhor que eu. Tipo assim, gente, o que eu estou fazendo na Target com esse povo falando que eles são muito lá em cima e eu estou aqui também compartilhando? Né? Isso nos move a querer crescer. É uma coisa que vem sempre do nosso Deus, né? Forma e essência. Então, muito importante que vocês ressaltaram. A forma correta com o conteúdo correto. A gente sempre fala que tem uma sessão de terapia grátis aqui. Hoje foi, né, Gabi? Diretamente. Hoje foi realmente uma sessão de terapia grátis. Tem muita coisa para perguntar, mas nosso tempo já se esgotou. Não pode passar mais uns 40 minutos? Não é passar 40 minutos, é mudança de horário, né, gente? Isso, recalculando a rota, né? Já diria o Waze. Muito obrigada, Fabi, por parar um tempinho para conversar com a gente e nos dar um pouquinho aí do gostinho do que é parar para cuidar da mente, do espírito e do coração. É isso. A gente tem que entender que nós somos um ser biopsicossocial. E até a Organização Mundial de Saúde, hoje, ela admite o espiritual. Por quê? Ter saúde não é a ausência de enfermidade, mas ter saúde é o completo estado de bem-estar físico, emocional. E agora, a Organização Mundial de Saúde, ela aceita o que? O espiritual. Então, a gente entra aí, né? Nós que entendemos toda a fonte da nossa vida, entramos aí com tudo, né? Nesse ser que nós somos biopsicossociais, né? Preciso cuidar de mim, preciso cuidar do meu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Preciso cuidar da minha mente, para saber o que passa aqui para descer para o coração, né? E senão a gente vira também gente muito religiosa. A gente vira o fariseu que bate no peito, fala, mas eu... E não é isso. Não é isso, né? Não fala disso. Gente, foi um prazer estar aqui. Ficava mais um tempão aqui conversando com vocês. A gente também. E se você for de Minas, tem uma rádio para ouvir lá também. Uberlândia, 104.9, Rádio Cidade. Aí, ó, agora Vai ouvir a Fabi lá na rádio, vai ouvir aqui na RTM também, olha lá. Gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Fabi, corre na descrição do episódio de hoje, a gente vai deixar as redes sociais dela lá pra você e também da RTM, pra você conhecer o nosso trabalho e o Ministério de Jovens. Isso aí, até mais, gente. Tchau, tchau.